Fala pessoal, físico, professor Thiago Olival aqui. Eu tenho encontrado essas questões nos últimos dias nas minhas aulas particulares e eu quero compartilhar com você porque ela une dois conhecimentos de física e matemática. Então, basicamente aqui você tem uma bolinha de canhão que é lançada inicialmente com essa direção aqui, uma velocidade inicial, né? Vou botar aqui. Então, a bolinha inicialmente ela tem essa direção aqui, mas durante o trajeto dela ela executa um arco de parábola aqui, não é mesmo? Bom, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo duas coisas. Ele está pedindo primeiro o alcance e também está perguntando aqui a altura máxima do míssil, a altura alcançada pela bolinha de canhão aí, beleza? E a equação descrita por essa bola de canhão, ela tem essa equação aqui, menos x ao quadrado mais 3x é igual a y, tá bom? Cara, isso é muito simples de resolver, é só a gente entender algumas coisas. Primeiro, para a gente calcular o alcance, é fundamental que a gente conheça aqui as propriedades, os pontos notáveis aqui das funções do segundo grau, beleza? Então, sabendo que isso aqui é só um pedaço dessa função, que na verdade ela tem esse comportamento aqui, né? Quem é os zeros da função? Os zeros da função são os locais onde ela corta o eixo x, que é esse e esse aqui. Então, o alcance desse projétil aqui, na verdade, é essa distância aqui, não é mesmo? Como é que eu faço para calcular essa distância aqui? Ela é muito simples. Ora, o alcance ele é dado por x1 menos x0, que é a distância entre os pontos, quando ela sai do solo para a equação até o momento que ela chega ao solo. Esse é o alcance aqui, a gente pode delimitar o alcance como sendo essa distância aqui, beleza? Bom, outro item importante a ser considerado é a altura máxima, que é esse ponto aqui, a altura máxima que o projétil atinge aqui. Qual o nome deste ponto aqui na matemática? Esse aqui é o vértice da função. Eita, vamos lá. O vértice da função, beleza? Bom, como todo ponto num sistema de coordenadas x e y, esse ponto aqui ele tem uma coordenada x e y. Esse aqui é a coordenada x do vértice e essa aqui é a coordenada y do vértice, beleza? Então, sabendo que o eixo y ele é responsável pela altura, por delimitar, né, por descrever a altura que o objeto alcança, o y do vértice é a altura máxima. Então, se eu calcular o y do vértice dessa função, eu vou ter calculado a altura máxima. E o x do vértice, ele pode ser descrito com a distância em relação ao ponto inicial, em relação ao ponto de lançamento, em que o projétil atingiu a altura máxima, beleza? E aí a gente vai começar a calcular aqui, tá bom? Bom, a equação, ela é bem pertinente, já de cara, ela já mostra algumas coisas pra gente. A cara dela aqui é y é igual a menos x ao quadrado mais 3x. Bom, a gente fazendo uma análise rápida dessa função aqui, a gente já descobre algumas coisas dela. Por quê? Se a gente for pegar aqui o a dela, né? Quem é o a? O a é o coeficiente que multiplica x ao quadrado, menos 1. O b é 3 e o c é 0, né? Nós não temos um c aqui, tá bom? Bom, em termos práticos, o que quer dizer o a? O a, ele determina a forma da equação, beleza? Então, no momento em que a é positivo, a equação tem essa cara aqui. E no momento que a é negativo, a equação está voltada para baixo. Então, perceba que o a ele é igual a menos 1. Está aqui, ó, menos 1 vezes x ao quadrado, beleza?
Se ele é menos 1, a cara da equação tem que ser assim, ó, parábola voltada para baixo, carinha triste aqui, beleza? E é o que acontece aqui, ó. Então, essa função aqui, essa equação matemática, ela descreve com perfeição, né, aquilo que está acontecendo aqui no alcance aqui, no cálculo do alcance e altura máxima, beleza? Então, só para a gente poder entender que a análise da função, a gente bater o olho ali, já diz bastante coisa sobre a própria função, beleza? Bom, isso aqui é uma função do segundo grau, então a gente pode usar Bhaskara para resolver, mas existe um método um pouco mais simples. Você pode usar Bhaskara, se você não se lembrar, esse método que eu vou utilizar aqui é um pouco menos conhecido, mas Bhaskara vai resolver, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar x em evidência. Por quê? Porque x ao quadrado nada mais é do que x vezes x mais 3x, beleza? Então, eu tenho um termo em evidência aqui, ó, que é esse x aqui, ele aparece duas vezes, tá bom? Então, eu vou colocar ele em evidência. Vou colocar aqui, ó, y é igual a x vezes, e aqui eu vou colocar o que sobrou. Então, se desse lado aqui eu utilizei esse x aqui, o que sobrou? Menos x, não é isso? Então, eu coloco aqui, ó, menos x, e do outro lado aqui, eu tinha 3x, e utilizei esse x aqui, então sobrou 3, então eu vou colocar dentro do parênteses o número 3. Tá bom? Bom, e agora, se eu quero descobrir o zero da função, eu igualo minha função a zero. Por quê? Porque eu vou descobrir aqui, ó, o x1, o x0 e o x1, beleza? Então, recapitulando, eu quero descobrir o alcance primeiramente, não é isso? Porque x0 menos x1 é o alcance. Bom, agora vamos dar mais uma parada aqui, no sentido de que se eu tenho um A, aliás, não vou nem usar A não, eu vou usar sei lá, um alfa. Um alfa vezes um beta é igual a zero. Se eu digo isso, há duas hipóteses que fazem verdadeira essa equação. A primeira hipótese é que alfa é igual a zero. E a segunda hipótese é que beta seja igual a zero, beleza? Então, eu vou reproduzir esse pensamento aqui. Então, esse cara aqui é o meu primeiro termo e esse cara aqui é o meu segundo termo, tranquilo? Então, ó, eu vou apagar aqui e vou reproduzir esse pensamento logo abaixo. Então, eu sei que ou x vai ser igual a zero, ou x menos x mais 3 vai ser igual a zero, beleza? Bom, x é igual a zero já está aqui. E eu vou passar o x para o outro lado, vou passar para cá, né? Eu vou passar com o sinal invertido, então eu vou ter 3 é igual a x. Posso inverter de novo, vai ficar x é igual a 3. Tá bom? Então, quem é esses caras aqui, ó? Esse aqui é o meu x1. Perdão, esse aqui é o meu x0. E esse aqui é o meu x1. Então, vou reescrever para ficar um pouco limpo. Beleza? O meu x0 vai ser 0 e o meu x1 vai ser 3. Tá bom? Bom, o que quer dizer isso aqui? Agora vamos colocar na interpretação do problema. Qual que é a ideia aqui? Vou botar ele aqui. Então, quem é o meu x0, pessoal? O meu x0, ele é esse cara aqui, que ele é x igual a 0. Muito pertinente, né? Por quê? Porque ele está demarcando no centro aqui, na origem de tudo. Então, ele deveria ser 0, mas eu comprovei matematicamente pela equação que x0 vai ser igual a 0, beleza? E meu x1 vai ser 3. Então, se a minha bolinha ela andou de 0 até 3, então eu posso dizer que o alcance dela vai ser 3 km, beleza?
Bom, então nós temos aqui o alcance. Vamos escrever aqui, ó, alcance igual a x1 menos x0, que é igual a alcance igual a 3 menos 0, que é igual a 3 quilômetros, beleza? Então, nós já descobrimos o alcance, pessoal. Agora, qual é a nossa segunda tarefa? A nossa segunda tarefa é saber a altura máxima, que é definido pelo vértice da função. Mais especificamente, pela coordenada y do vértice. Então, eu sei aí, né, que o y do vértice ele é definido por menos delta dividido por 4a. Bom, quem é delta, pessoal? Delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, lembrando aqui, né, voltando aquilo que a gente tinha anteriormente, para esta equação aqui, o a vale menos 1, o b vale 3 e o c vale 0, não é isso mesmo? Então, eu vou anotar aqui, ó, a igual a menos 1, b é igual a 3 e o c é igual a 0. Então, voltando para onde estava anteriormente, o delta vai ser o quê? B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes 0, beleza? Bom, dá para a gente cortar um pedação aqui, por quê? 4 vezes 1, 4, vezes 0, 0. Então, esse termo aqui todo morre, vira 0, beleza? Então, a gente já corta aqui. E a gente só tem o 3 ao quadrado sobrando, que vai para a parte de baixo da equação, que é 9. Beleza? Bom, menos delta, e agora a gente vai compor tudo, né? Y do vértice é igual a menos delta, que é menos 9, dividido por 4 vezes a, que é menos 1. Bom, então eu vou ter menos 9 dividido por menos 4. Se eu tenho menos em cima com menos embaixo, eles viram mais aqui. 9 dividido por 4, 9 dividido por 2 dá 4,5, dividido por 2 dá 2,25. Só você fazer na mão e na calculadora. Y do vértice igual a 2,25 quilômetros. Esse é o Y do vértice aqui. Então, nós podemos dizer que a altura máxima que esse troço teve aqui foi de 2,25 quilômetros, beleza? Então, essa foi a maneira que eu encontrei de relacionar, aliás, dentre as infinitas maneiras, literalmente infinitas maneiras, de relacionar matemática com física. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Curte o meu canal, cara, compartilha, segue, faz tudo o que você puder aí para me ajudar, para a gente poder crescer o canal, valeu? Grande abraço, tchau, tchau.